Boa noite, queridos irmãos. Vamos elevar o nosso pensamento ao alto e agradecer a oportunidade de estarmos aqui nesta noite para refletirmos sobre mais uma doutrina, sobre mais uma passagem do Evangelho que vai servir para nosso amparo, nossa referência no nosso dia a dia da nossa jornada. Que assim seja. A doutrina da noite de hoje está no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os pobres de espírito. No item 3, quem se elevar será rebaixado. Inicialmente, vamos refletir um pouquinho sobre o significado dessa afirmação. O que significa quem se elevar será rebaixado? Para que possamos responder essa questão, primeiro é necessário questionar a nós mesmos. Essa expressão, essa pergunta, é um convite para a reflexão do nosso comportamento, sobre o que realmente importa para nós. Será a superioridade aqui no mundo corpóreo ou a humildade que nos levará a conquistar um lugar de paz no plano espiritual ou em qualquer outro lugar que estejamos no universo? Então, para a gente refletir um pouquinho, tem uma passagem no Evangelho que diz o seguinte: naquela hora chegaram-se a Jesus os seus discípulos, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles e disse: na verdade vos digo, que se não fizerdes como meninos, não entrareis no reino dos céus. Todo aquele, pois, que se humilhar e se fizer pequeno como este menino, esse será o maior no reino dos céus. E o que receber em meu nome um menino como este, a mim é que recebe. Mateus, capítulo 18. Então, o que diz nessa passagem? Inicialmente, que para nós, seres ainda orgulhosos, se humilhar, se tornar pequeno, muitos pensam que é ser fraco. Mas Jesus coloca essa virtude da humildade como condição essencial para a nossa felicidade. Na passagem do Evangelho, ele toma um menino, por exemplo, para nos guiarmos e sermos como ele. Por quê? Porque o menino, ele tem a simplicidade do coração. Ele não tem a pretensão à superioridade. Ele não tem a pretensão de ser infalível, de não falhar nunca. Então, segundo Jesus, nos assemelhando a esse menino, somente dessa forma entraremos no reino dos céus. A humildade é uma das maiores conquistas do nosso espírito. E essa virtude, ela está diretamente ligada à nossa fé, à nossa crença na vida futura, em acreditar, compreender os desígnios de Deus. O Espiritismo vem confirmar essa teoria pelo exemplo. O Espiritismo ele vem nos mostrar que os grandes no mundo dos espíritos são os que foram pequenos na Terra e que frequentemente bem pequenos são os que foram grandes e poderosos na vida terrena. É que os primeiros, aqueles que foram pequenos na Terra, eles levaram consigo ao morrer somente aquilo que unicamente constitui a verdadeira grandeza no céu e que nunca irá se perder,
que são as virtudes. Enquanto os outros tiveram que deixar na terra aquilo que lhes fazia grande, poderosos e que não puderam levar, que é a riqueza, que são os títulos, que são as glórias, que é a linhagem. Então, não tendo nada mais, eles chegam ao outro mundo desprovidos de tudo, como náufragos que tudo perderam, inclusive as suas roupas. Então, neste caso, eles conservam apenas o orgulho, que torna ainda mais humilhante a sua nova posição, porque eles veem acima deles aqueles que um dia eles espezinharam na terra. Então, o Espiritismo, ele nos faz refletir sobre as encarnações sucessivas. Por exemplo, em uma existência, um espírito encarnado, ele ocupa posições elevadas, junta muitos bens materiais, e numa outra encarnação, ele desce à condição de extrema pobreza, passando por muitas necessidades, por doenças. Então, isso o que nos leva a refletir. Muitas vezes, quando nos encontramos em alguma condição difícil, nós nos perguntamos: por que isso está acontecendo comigo? O que eu fiz para merecer isso? Nem sempre nós vamos encontrar a resposta nessa vida. Pode ter sido em outra existência. Então, a verdadeira grandeza são as nossas virtudes e não o nosso orgulho, a riqueza, os títulos, a nobreza de nascimento. Então, que nós não deixemos nos envolver, nos dominar pelo orgulho, pela ambição, porque isso tudo é muito passageiro. Se em uma encarnação nós temos a possibilidade de possuir bens, com certeza não é apenas para o nosso prazer. Então, muitas vezes, podemos precisar de alguma encarnação mais difícil para que a gente possa desenvolver valores morais, virtudes que deixamos de conquistar no momento em que nós estivemos na Terra, como encarnados, tendo a oportunidade da experiência e não aproveitamos. Numa outra passagem do Evangelho, diz o seguinte: e aconteceu que, entrando Jesus num sábado na casa de um dos principais fariseus, a tomar a sua refeição, ainda eles o estavam observando. E notando como os convidados escolhiam os primeiros assentos à mesa, pôs-lhes esta parábola: quando fores convidado a alguma boda, não te assentes no primeiro lugar, porque pode ser que ali esteja outra pessoa, mais autorizada que tu, convidada pelo dono da casa, e que vindo este que te convidou a ti e a ele, te diga: dá o teu lugar a este, e tu, envergonhado, irás buscar o último lugar. Mas quando fores convidado, vai e toma o último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga: amigo, senta-te mais à frente. Isto te servirá então de glória, na presença dos que estiverem juntamente contigo sentados à mesa. Porque todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. O que isso significa? Que não devemos procurar o primeiro lugar da terra, nem querer nos sobrepor aos outros, se não quisermos ser obrigados a descer. Procurar, pelo contrário, ser o mais humilde,
o mais modesto que puder, porque segundo a nossa doutrina, Deus saberá nos dar um lugar elevado no céu se merecermos. Então, Jesus nos alerta para a necessidade de despertarmos em nós as virtudes da humildade e da simplicidade. Muitos justificam as suas atitudes prepotentes, arrogantes, dizendo não se humilharem e nem se rebaixarem diante de ninguém, porque só os que sabem se impor são os que vencem no mundo. Infelizmente, essas pessoas estão enganadas, porque estão envolvidas pelo véu do orgulho, ignoram que a humildade a qual Jesus se refere e para a qual ele nos chama não tem nada a ver com submissão. É uma virtude. Nos ensina, então, que todo aquele que se eleva será rebaixado, porque toda elevação pessoal, ela tem por base o orgulho. E o orgulho é ilusão. Humildade é o sentimento contrário ao orgulho. É o sentimento que tem a possibilidade de fazer o homem entender a sua real posição no mundo. É o sentimento capaz de levar o homem a compreender que mesmo conhecendo muito, não devemos humilhar quem sabe menos. E que mesmo sabendo muito, com certeza existirão outras pessoas que sabem mais ainda que nós. Então, quem tem humildade não precisa demonstrar que sabe mais. É necessário, sim, que tenha paciência para auxiliar aquele que está aprendendo. Ensinar sem que o outro se sinta humilhado. É muito difícil para nós não demonstrar, muitas vezes, o quanto sabemos, ou muitas pessoas gostam que os outros saibam o quanto têm. Então é necessário que a gente analise a nós mesmos e que saibamos vencer essas nossas dificuldades, saibamos vencer o nosso orgulho. Devemos ser mais paciente, mais prudente, desenvolver as reais qualidades que Jesus tenta tanto nos ensinar com seus exemplos. A vida em sociedade, ela estimula a competição. E essa competição, ela está longe de ser saudável, porque muitas vezes as pessoas perdem a noção, perdem o bom senso, julgam ter vencido na vida, muitas vezes, fazendo uso da esperteza. Então significa que esquece que todas as posições, elas são passageiras, elas são transitórias, e que mais cedo ou mais tarde precisará ser rebaixado para entender a sua real situação, a sua real posição. Por quê? Porque não tem aquela base sólida da virtude mais verdadeira que Jesus nos ensina, que é o amor. Então, dessa passagem do Evangelho, nós podemos extrair a seguinte lição, que fica para a nossa reflexão. Quantas vezes nós almejamos situações de superioridade, julgando-as como um grande bem, e muitas vezes nos aborrecemos por não conquistarmos aquilo que tanto queremos. Mas será que nós estávamos preparados para assumir uma posição superior? Quantas vezes em prece nós pedimos a Deus a realização de algo que queremos muito, e como nós não vemos o nosso desejo realizado, aí nós pensamos que certamente nós não fomos ouvidos, quando na verdade o não atendimento do nosso desejo pode ter sido o socorro da providência divina em nosso benefício,
evitando, quem sabe, uma consequência que mais tarde iria nos fazer sofrer muito mais. Então, Emmanuel, que é um estimado benfeitor espiritual, ele nos lembra, através do livro Fonte Viva, na lição 104, através de Chico Xavier, ele nos lembra o seguinte: que todos nós devemos auxiliar a todos para que todos se beneficiem e se elevem, tanto quanto nós desejamos melhoria e prosperidade para nós mesmos. Constitui para nós felicidade real e indiscutível, a leste e a oeste, ao norte e ao sul da nossa individualidade. Movimentam-se milhares de criaturas em posição inferior à nossa. Que possamos sempre estender os nossos braços, alongar o nosso coração, irradiar entendimento, fraternidade e empatia, e que não nos esqueçamos, diante da jornada terrena, das mais valiosas virtudes, humildade e caridade. Porque todo aquele que se exalta será rebaixado, e todo aquele que se abaixa será elevado. E quando Jesus disse que todo aquele que se eleva será rebaixado, ele está nos deixando o recado de que todo aquele que utiliza o mal como alavanca será, mais cedo ou mais tarde, levado a rever as suas atitudes. A experiência na vida terrena é como ensinar uma criança na escola, que aprende com erros e acertos, até que consiga aprender e não errar mais. Assim nós caminhamos e assim nós continuaremos. Então, queridos irmãos, que essa nossa mensagem que traz o Evangelho segundo o Espiritismo nos ensine a desenvolver em nós essas virtudes tão ensinadas, tão desejadas por Cristo, através de seus exemplos. Graças te damos, que assim seja. Vamos nos preparar, então, para um momento de passe coletivo. Vamos procurar esquecer, neste momento, as nossas dificuldades, os nossos problemas. Vamos agradecer a Deus por mais um dia em nossas vidas. Vamos respirar profundamente, buscando a tranquilidade, a harmonia interior, e vamos nos entregar à prece. Vamos fazer um elo forte de pensamentos, irradiando muita luz e muita energia. Então, na certeza de que Jesus está conosco neste momento, vamos juntos, num só pensamento, doar os nossos melhores sentimentos. Vamos libertar dos nossos corações os sentimentos mais puros de saúde, de paz, de luz, de perdão, de harmonia. Vamos vibrar pela paz na terra, entre todos os povos, todos os países. Vamos juntos vibrar em luz, especialmente para o nosso Brasil, para o nosso Estado, tão sofrido pelas dificuldades enfrentadas no momento. Vibremos, Senhor, por todos aqueles que se encontram nos hospitais, nos abrigos, nos asilos ou em seus lares, por todos aqueles que estão lutando pela vida, por todos aqueles que estão com depressão, pelos aflitos, por todos aqueles que choram a partida dos seus entes queridos, que Dr. Bezerra de Menezes e sua equipe levem o alívio, se possível a cura e o entendimento, de acordo com o merecimento de cada um.
Que a proteção divina se estenda sobre todos nós. Que a proteção divina vá até nossos lares. Que lá reine o respeito, a harmonia e o amor. Mestre amigo, nós te pedimos que nos ampare sempre, renovando nossas esperanças, para que não nos desesperemos diante das dificuldades a serem enfrentadas. Envolva-nos sempre com teu amparo, nos momentos de indecisão, e perdoa os nossos erros, multiplicando nossas forças para que possamos reconhecer o verdadeiro caminho da verdade e da luz. Permaneça sempre ao nosso lado e que sejamos sempre merecedores do teu amor. Que assim seja.